Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje, dia 10 de junho, mais uma live. Hoje vamos falar um pouco sobre essa CPI, sobre as coisas que acontecem no país. Vamos parabenizar também o mestre Olívio de Oliveira Dutra pelos seus 80 anos, né? 80 anos do Olívio de Oliveira Dutra, esse homem que mudou a história política do país. O Olívio foi o primeiro presidente do PT, né? Foi um dos governadores de maior importância num estado que politicamente é importante, como é o estado do Rio Grande do Sul. E para quem não sabe, né, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, essa geração do Olívio, do Lula, eles fundaram uma nova forma da esquerda fazer política, né? A esquerda tinha uma tradição antes do PT, depois do PT, né? O PT é uma esquerda liberal, vamos dizer assim, é uma esquerda que aprendeu a pedir voto e fazer programa de governo, administrar o capitalismo, vamos dizer assim. Antes havia uma esquerda um pouco mais marxista, um centralismo que chamavam de centralismo democrático, uma outra ideia, né? Até porque era outros tempos, né? Um tempo de enfrentamento direto a uma ditadura, por exemplo, no caso do Brasil. Mas os ensinamentos do Olívio, eles vão muito além da parte política. O Olívio é uma figura humana especialíssima que nos dignifica muito com a sua história, com a sua trajetória. Um homem que não tem dobradiça na espinha, né? Sempre fez política de forma muito clara, franca, honesta, e nunca se afastou 1 milímetro das lutas populares e do povo que ele buscou sempre representar. Então, é um dia de muita alegria hoje comemorar os 80 anos e muito mais do mestre Olívio de Oliveira Dutra. Boa noite a todos que vão entrando aí na nossa live. Nós vamos falar hoje da realidade da política brasileira, dessa tragédia que está a política brasileira, né? Mestre Leão Gonçalves, né? Falando do nosso eterno governador, né? Veja a disposição do governador dizendo: nós vamos discutir todo o orçamento com a população do Rio Grande, né? E botar a estrutura em cada recanto para discutir, né? O Olívio, no seu governo, fez obras em 3.000 escolas. Todas as escolas que existiam no Rio Grande do Sul, na época em que ele foi governador, receberam alguma obra. Todas elas debatidas, discutidas no orçamento participativo. Essa ideia de debater o orçamento também era uma coisa nova e que foi esse grupo que iniciou o Partido dos Trabalhadores que trouxe essa novidade. Então, por isso a gente... E o Olívio nunca se apartou disso, né? E nunca botou dificuldade. Hoje tem a parte da esquerda que acha que a gente não dá mais para fazer, porque o Estado é endividado, porque o município é endividado, porque não sei o quê. Bueno, vamos discutir também as dívidas e os problemas, né, do Estado brasileiro em todas as suas dimensões, município, Estado e União, em todo mundo. Vamos falar também da nossa prefeita, que não existe mais, né? E aí nos municípios ao redor também não existe prefeito, nem prefeito. A Covid matando pessoas, hoje chegamos a 70 óbitos em Soledade, não é diferente na região, infelizmente os números são dramáticos, e não há prefeito, né? Simplesmente há uma ideia de que a coisa vai... É a ideia do Guedes, né? Do ano passado, que ele confessou esse ano, que as coisas vão se resolver por si só, e não vão se resolver por si só. As coisas são muito difíceis e precisam sim de intervenção de política pública. A nossa prefeita chegou a fazer um decreto que foi para inglês ver, ninguém viu. Que fecha tudo das 10 às 5 da manhã, mas tudo está fechado no interior do estado das 10 às 5 da manhã. Isso é uma bobagem, entendeu? Agora quero ver fazer um decreto que realmente busque diminuir a circulação de pessoas e que, mais do que isso, fazer com que as regras de prevenção, regras sanitárias sejam respeitadas. E muito não estão sendo respeitadas, e hoje temos mais um péssimo exemplo do presidente da República, agora no final da tarde, dizendo que vai pedir para o seu ministro, vai mandar o seu ministro, o Queiroga, aquele outro capacho do presidente, e vai mandar ele fazer um decreto dizendo para impedir o uso de máscara, para não ser mais necessário o uso de máscara por quem já se vacinou ou por quem já teve Covid, que é uma grande bobagem, né? Primeiro, porque todo mundo sabe que a imunização da vacina ela é de 50%. Segundo, mesmo com a imunizada, a pessoa pode transmitir o vírus. E assim também com quem já pegou o vírus. E quem já pegou pode pegar de novo. Então, é só para complicar, né? Mas a maior mentira do Bolsonaro desta semana, eu já vou dizer qual é
Eu vou esperar um segundo aqui para cumprimentar a Julinha, né, nossa companheira. A Julinha está em todas as lives. Que alegria te ver sempre conosco aí, Julinha. O Matheus Demarco, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores. O Gustavo de Matos. O Gilmar Pinto Dávila, esse gremista corneteiro, mas eu gosto de ouvir eu vejo as lives dele ali. Né? Nós sofremos um pouco com as verdades que ele está falando, né? Porque o nosso time, o Coloradinho, não está fácil. O Giba, boa noite, meu amigo. Estamos sempre assistindo, sempre PT. Isso aí, Giba. Um grande abraço. O José Flávio, nosso prefeito lá de Fontoura Xavier. Fontoura Xavier está com saudades, Zé Flávio. Eu nunca vi história, Zé Flávio, do município com uma administração tão antidemocrática como essa que está lá agora. Né? E o povo está com saudade de ti, de um governo mais democrático, um governo que realmente se importe com a população. Boa noite, Valmir Preto. Então, gente, o Bolsonaro essa semana, e tu veja o poder da mentira, né? Como ela se espalha. Ele diz, não, tem um relatório do TCU que diz que não são 470 mil mortos, mas que são 50% disso. Aí, antes do meio-dia desse dia, que foi na terça-feira, o TCU já havia desmentido. Tá? Aqui, ó, oficialmente, o TCU foi lá na sua página e desmentiu. Mas isso já tinha inundado os WhatsApp das tias, os WhatsApp da família, dos tios do WhatsApp e etc. Né? Tanto que, por exemplo, eu falei com a Geise de meio-dia, já tinha, né, pessoas lá em Passo Fundo, por exemplo, que não tinham visto um jornal, que não tinham visto uma notícia num veículo formal de comunicação e já tinham isso como uma notícia pronta. Né? E dizendo que isso era um relatório do TCU. Mesmo o TCU já tendo desmentido. Mesmo esse servidor já sendo, inclusive, afastado das suas funções no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é para ser uma das instituições mais sérias desse país. Não é, de fato não é. Tá? Mas é para ser, tem que ser respeitado, sobretudo, para que seja sério, tem que ser respeitado pelo Presidente da República, né? Sobretudo. E o Presidente da República vai e mente em cadeia nacional, né? E depois via WhatsApp. E fica por isso mesmo, né? Fica, né? Então, imagine dizer para essas 70 famílias que perderam os familiares aqui em Soledade, dizer, não, vocês não morreram de Covid, vocês morreram não sei do que. Não, gente, infelizmente essas pessoas morreram de Covid, é algo muito triste, né? E a pandemia não vai desaparecer só por obra da nossa vontade ou por obra de uma mentira do WhatsApp. Ela vai desaparecer na hora que a gente se cuidar e na hora que a gente for vacinado. Esse é o único caminho, a vacinação. Né? E veja que esse governo insistiu em não comprar vacina. Falando em mentira ainda, gente, que a mentira tem a perninha bem curta. Tu veja outro militar cheio das estrelinhas foi lá mentir, o tal de Elcio França, né? Esse outro foi lá mentir. Ele começou o depoimento dele mentindo aquela mentira que os bolsonaristas vivem dizendo que o STF impediu eles de atuar na pandemia. É a mais absoluta mentira. O STF já desmentiu eles. Né? O que o STF decidiu? Que a competência concorrente entre estados, municípios e União, ou seja, todos têm responsabilidade. Todos têm responsabilidade. E quem tem mais responsabilidade é quem tem mais poder. Isso em qualquer lugar. Quem tem mais poder tem mais responsabilidade. Na relação de emprego, o chefe tem mais responsabilidade que o empregado. Né? Numa família, enquanto as crianças são menores de idade, os pais têm mais responsabilidade. Né? Portanto, são os mais cobrados. Aí ele chegou mentindo isso aí. Depois ele disse que não tinha comprado vacina porque não tinha aprovação da Anvisa. Mas todas as vacinas que foram compradas depois, 5 tipos de vacinas foram compradas depois, foram também sem autorização da Anvisa. Então é uma mentira em cima da outra. Né? É uma coisa absurda. E vão lá na frente. Agora a CPI está cumprindo um grande papel, né, gente? Que é dispor essa mentira, demonstrar essa mentira visceralmente. Tem gente que não quer ver. Aí não tem o que fazer. Mas eu acho que as pessoas de bem, as pessoas que querem realmente compreender o que está acontecendo no Brasil, elas têm essa oportunidade na CPI confrontarem, né, as versões. Essa desse Elcio aí foi mais uma fiasqueira absurda. Mas o maior problema da pandemia, e que a CPI descobriu, né, e está prestes a desvendar completamente, eu já vou falar em 1 minuto, só vou cumprimentar mais algumas pessoas aqui, mas fique atento aí.
que é esse negócio da cloroquina não é só burrice, tá, gente? É corrupção, né, Reginaldo? Reginaldo Veiga, o problema é que as pessoas estão positivadas e não ficam em casa espalhando, e não ficam em casa, ficam espalhando os vírus por aí. É verdade, né? As pessoas têm que ter esse cuidado e nós precisamos de política pública, de mobilização social, né? E de alguém que faça mais ou menos o que o Catani fez no ano passado, sair na rua pedindo para que fiquem em casa, né? Para que se cuidem, para que usem máscara, fiscalizando os ambientes, né, gente? Agora parece que essa prefeita aqui ela tem que pedir autorização para alguém para tomar alguma medida, né? E aí não tomou nada, continua tendo aula em Soledade. 70 mortes, os números hoje estão em 370 casos, eu acho, 370, 240. Eu sei que você aumentou mais. 373, mano. Como é que tá, mãe? Tudo bom? Tudo bem. 373 eram 240 semana passada. A cada 100 aí tu pode contar, infelizmente, por os 2%, 2% ainda, 2% de morte, que é o que está dando de letalidade. Né? Talvez essa doença não seja tão letal assim quanto os 2%, que chega a 2%, mas pelo fato da subnotificação, inclusive, nos testes, né? Que o teste é o maior problema hoje, né? É baixa a testagem, esse teste só de farmácia. O Estado brasileiro, os municípios, o Estado e a União não se prepararam para conseguir mais testes. Aliás, como é que eles iam conseguir? Vocês nem acreditavam na pandemia, né? O Bolsonaro disse que não existia pandemia, que era uma gripezinha. Depois disse que estava resolvida. Aliás, está provado que ele estava sendo orientado por Osmar Terra e outro grupo de maluco negacionista ali, né? Não havia sequer uma informação que ele levasse a sério do próprio Ministério da Saúde, que é o órgão que ele deveria ouvir. Porque se ele fosse ouvir o Ministério da Saúde, ele teria que seguir as recomendações sanitárias. Aí o Queiroga vai na CPI na segunda vez e diz duas coisas interessantes. Primeiro, ele disse que ele não podia fazer nada em relação ao presidente não usar máscara, né? E promover a aglomeração. Como não pode fazer nada? Né? Tem que censurar, sim senhor, né? Tá errado, né? E disse que estar lá no site do Ministério da Saúde a recomendação para o uso de cloroquina é só um documento histórico, que não é a recomendação. Então eles defendem a cloroquina no WhatsApp, eles mentem para todo mundo que a solução é cloroquina, mas quando chega na CPI, eles se desmentem, dizem que eles nunca disseram isso, né? Os machão tipo Pazuello, os covarde tipo Queiroga, esse outro Elcio covardão de merda aí, que foi lá dizer que a cloroquina não foi comprada para o Covid, que foi comprada para malária. Só foi comprado 52 milhões de doses. Ó. Então ia ter malária como nunca teve no Brasil. Né? E aí eles saem dali e já mandam um WhatsApp dizendo que é cloroquina mesmo que é para o Covid. Né? Mas se tão certo, se é tudo verdade, porque não chega na frente dos senadores e fala a verdade. Ou fala o que pensa. Né? Aí vem ali os Celso Nepomuceno, estão com o rabo preso, querem se proteger, vergonha, senadores, não fizeram nada. Vergonha do quê, meu camarada? Né? Pela primeira vez na vida estou vendo uma CPI desvendar algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, eu já vi que tu é bolsonarista, que o teu presidente ligou, né, para agora me esqueci o nome do país aqui, para liberar a cloroquina, né, para a Índia, né, para a Índia para liberar a mando da AMS e da Aspen, tá, que foram quem importou esse medicamento. Ou seja, receitar cloroquina não era uma questão de estar enganado do ponto de vista da saúde. Era uma questão de dinheiro para os amigos. Esses dois, os chefes da Aspen e da EMS, são bolsonaristas de carteirinha. Então, e aí nós estamos falando de milhões de dólares, quem sabe. Então, o Randolfo Rodrigues já disse em alto, claro e bom som que não é uma questão de terem errado, é uma questão de corrupção. Para quem dizia que veio lavar a corrupção, agora vieram a fazer corrupção. Porque isso sim é tráfico de influência. Ligou o presidente da República para a Índia, para o primeiro-ministro e disse, libera aí para importação, que dois amigos meus aqui têm interesse na importação. Como é que é o nome disso?
Só para eu saber se isso não é advocacia criminal, né? Se isso não é tráfico de influência, se isso não é usar o poder para beneficiar amigo, né? Então não há tanta ignorância assim nesse negócio de defender a cloroquina. O que há mesmo, ou pelo menos o que se aponta agora, é que nós, inclusive da esquerda, estava sendo ingênuo, ficava explicando, não, mas uma é para combater protozoário, outra é para combater vírus, né? E pá, explicando, dando aula de ciência para eles. Não é que eles não sabiam a ciência, é que eles queriam importar cloroquina para ou deixar o povo morrer, que tanto faz para eles, ou simplesmente, né, esses dois bolsonaristas de modo especial, da EMS e da Aspen, ganhar dinheiro. Isso é um fato. O presidente ligou lá. Agora, não teve o mesmo empenho na questão da vacina. Por que não teve? Porque não tinha amigo envolvido. Né? Essa é a conclusão óbvia que se chega. Tá? Vamos cumprimentando o pessoal aqui. Quem é que está mais chegando aí? Ó, o Jadir Sebem. Não tem gestor público no município, Sebem. Teve uma comitiva de vereadores na segunda-feira de noite na Câmara. Até faleceu um pai do vereador Edivaldo, de Covid, meu amigo, né? Tanto o Edivaldo quanto o pai dele. Quero manifestar nossa solidariedade, algo muito triste. O pai do Edivaldo, 49 anos, né? Toda morte é triste, mas uma pessoa jovem ainda sensibiliza ainda mais, né? Toda morte ela é muito lamentável, mas essa e mais um outro senhor agora no final da tarde, né? Também do pai de uma amiga nossa, algo muito triste acontecendo. Essa semana já são 4 mortes e não há uma manifestação, nada. Não tem prefeita, né? E não é diferente nos outros municípios. Né? Acho que algum outro município pelo menos suspenderam as aulas. E aqui continua, inclusive com caso de Covid com professores e com alunos. Boa noite, Miriam Vanir Foster. Mas Palmeiras das Missões presente. Que bueno tê-la conosco. Maria Odete Prats, aqui do tio Hugo. Olha, estamos dando um giro na região. O pessoal da região aí, comenta aí para nós falarmos aí sobre a realidade. Quem quiser também comentar como é que está a questão dos seus municípios, é importante. A Eliette Guarda aí no Mormaço. Mormaço, o prefeito lançou um decreto mais audacioso ali no Mormaço, mais interessante, fechando as bodegas ali no final de semana e tal. É uma coisa importante para que as pessoas possam se cuidar. Já teve uma atitude um pouco mais positiva, mais firme. Vamos ver quem mais aqui. Pelo menos que a gente acompanha pela mídia, né? Lúcio Eugênio Buenos Dias, nosso vereador. Talvez seja a hora de acionar o MP. Pois é, eu fui procurador lá em Fontoura Xavier, do município, ano passado, e toda semana eu recebia mandado de notificação do Ministério Público sobre isso. E toda semana a gente buscava cumprir as determinações que o Ministério Público buscava, não, cumpria. Né? Lá com o prefeito Zé Flávio, né? Evidentemente cumpria tudo. Agora, eu não sei se esses prefeitos estão recebendo as recomendações e não estão fazendo nada, ou se deixaram de receber as recomendações. Né? Isso é uma pergunta importante. Isso até não tinha me tocado da importância dessa questão. Né? Evandro Iscariote. Pessoal, sobre a Copa América, pessoal, o que acharam? Copa América, vai ter Copa América, né? Vai ter Copa América. Nós da esquerda também ficar acreditando que o Tite ia assumir alguma coisa, que aqueles jogadores ali iam assumir algum compromisso popular, pode esquecer, né, gente? E o STF também, né? Hoje usou de vários subterfúgios para aprovar a Copa América. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é ao contrário de nós estar promovendo uma defesa da vida, não adianta vir com a justificativa, mas tem o campeonato estadual, tem o campeonato, não era para ter nenhum. Vai ter mais um e a nível internacional. Ontem o Cenoura, irmão do Matheus, falou no município aqui que não dá para ter, que ele gostaria, mas que não dá para ter jogo de campeonato nenhum. Tá certo ele, corretíssima a opinião. Ontem eu vi aqui na Rádio Cristal, né? As pessoas têm que ter noção do quanto isso. Ô, Mauriele Ceruti, falei no Fontoura Xavier aqui. Tudo bom, Mauri? Né? Enfim, boa noite, Zaidinha. Boa noite, Laura Campos. Olha ali, ó, pessoal chegando. Que bueno, né? Nós vamos... Como é que uma diz ali? A natureza mandou esse vírus, Lula. O Lula é o culpado de tudo, né? Simplifica-se as coisas, né?
o Lula talvez seja a solução para esse país voltar a ser democrático, né, gente? Aliás, sopram ventos democráticos na América Latina com a vitória do Pedro Castilho no Peru, né? Veja que o Peru sofreu uma lava-jato peruana exatamente o que a gente sofreu, né? Eles criaram lá a lava-jato, destruíram com a política existente no Peru, e agora quase que a fascista Keiko Fujimori ganha a eleição, que é como é que chama essa do Bolsonaro? Uma miliciana, né? Um pouquinho até mais bandido mesmo, junto com aquele Fujimori lá, que é o pai dela, né? Quase que ganha a eleição, mas o Pedro conseguiu vencer a eleição. E o Pedro, claro, vai ter dificuldade, né? A gente veja que o grupo dele é um grupo minoritário, inclusive na esquerda, fez apenas 16% dos votos no primeiro turno, então não é não tem uma estatura que tem um Lula, por exemplo, né, que tem um partido já histórico, já acertou muito, já errou também. Isso é importante, né, no desenvolvimento da política, para acertar, errar e refletir sobre isso, né. Esse é um grupo político que não governou ainda, né. Mas a gente torce muito para que vá bem, que dê tudo certo lá no Peru. De qualquer forma, ele barra o fascismo, né. Isso, nesse sentido, já é importante. O Zé Tufi, o Reinaldo, o Lauter dos Santos entrando ali. E agora quer desobrigar o uso de máscara. É para justificar a situação dele, que ele está vendo a água por abaixo, provavelmente. Dele comprometer aglomeração, não usar máscara. Aí ele quer quer que baixe uma determinação do Ministério da Saúde dizendo que quem já teve o vírus ou já foi vacinado não precisaria usar máscara. É uma aberração isso. Isso é uma aberração, isso não tem fundamento nenhum, né? Mas o que tem fundamento que essa gente fala? É realmente um absurdo, né? Realmente um absurdo, do absurdo, é todo dia uma novidade pior, né? E eles se alimentam, eles mantêm o gado deles, né? Sempre em função. Tu veja essa do TCU, né? Na terça-feira. Ele larga essa, é mentira, de tarde ele mesmo já disse que é mentira, mas aí o gado já tá espalhado. Não morreram, as pessoas simplesmente não morreram. Uma coisa doentia, né? Aí, hoje, por exemplo, o deputado Chirino lançou num grupo do WhatsApp que eu participo, que ele tá também, três fake news. As três eu mostrei para ele que era fake news. Duas ele apagou, uma ele deixou ainda. Uma que diz que é um áudio que diz que é da ministra de 17 conselhos da ministra, 17, depois virou 15, da ministra de Portugal. Portugal, inclusive, é um país governado pela esquerda, só que os conselhos não são todos da ministra, tem uns quantos infiltrados ali. Mas aquele é até o menos pior mesmo. Tem outras fake news ali muito piores, né? A Marlene ali, ó. Pelo fato de barrar o racismo já é uma vitória do povo pela democracia. É verdade, eu acho que a vitória do Peru... Acho que sempre que ganha alguém mais progressista, né? Acho que as vitórias do Biden, do Castilho agora, né, da Argentina já um pouco antes, né, vão colocando as coisas num patamar de fascismo. O racismo tá mais ou menos no mesmo padrão, né, Marlene? Enfim, acho que é importante. O seu Clemir também tá por aí, eu vi ele dando boa noite ali. Enfim, pessoal, vamos curtindo, vamos comentando, né, para nós ir ampliando os assuntos aí, né? Mas o que outra coisa que chamou atenção também essa semana, aí na última semana, o Exército Brasileiro estava processando um PAD, um processo administrativo disciplinar, do Pazuello de ter participado do comício lá do Bolsonaro. Um comício, né? Aí o Pazuello se defendeu dizendo, não era um comício, porque o presidente não tem partido. Olha a aberração, né? O presidente não tem partido, é uma aberração mesmo, né? Mas o cargo é o cargo de agente político, portanto é um ato político. Qualquer criança sabe que aquilo ali foi um ato político. Eles vêm e mentem para todo mundo e para eles mesmos que não é. Aí vem lá o comandante do exército e diz, não, vamos arquivar, né? Vamos arquivar e arquiva. Aí, não satisfeito, eles colocam uma
um sigilo por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos. Não, eles colocam um sigilo por 100 anos num processo administrativo que tem este conteúdo. Um general da ativa foi num ato político e é proibido pelo Código Militar, logo ele tem que sofrer uma sanção disciplinar, administrativa disciplinar. Né? Ele se defendeu dizendo que não era. Ele não disse que não foi num ato político, ele disse que foi num ato que não era político, que todo mundo sabe que era político. Né? Aí o Exército vem e manda arquivar, né? E diz que está em sigilo por 100 anos. Gente, isso não é possível numa democracia. Porque sigilo, pela lei de direito à informação, sigilo é coisas que estejam em perigo à segurança da sociedade ou do Estado. Qual o perigo da segurança da sociedade ou do Estado no ministro que não... no ex-ministro, já nem era mais ministro, fosse ministro ainda, teria alguma coisa, né, na defesa do Estado, mas simplesmente ele ter cometido, um general da ativa ter cometido um erro disciplinar. Porque se fosse assim, todo o erro disciplinar de um general tinha que ser arquivado. Não existe isso, não há perigo nenhum para a sociedade. Ah, mas tem alguma coisa que fere a honra dele. A honra dele não está acima do direito da sociedade em saber o que aconteceu. Aliás, o que mais desonroso do que ele ter participado do pior governo da história do país e dele estar lá num comício ainda defendendo isso. Não há nada mais desonroso que isso, porque isso gerou morte. Deixou o povo sem oxigênio. Essa gente está deixando o povo sem as condições adequadas para fazer a intubação. Né? Porque, olha, gente, isso é um outro problema. Né? Não há medicação suficiente, há uma série de problemas que os hospitais estão enfrentando, inclusive de pessoal para fazer intubação. Mas isso merecia uma outra live. Né? Mas é culpa dessa gente que não se preparou. Aí, qual o interesse do Estado brasileiro ou da sociedade brasileira que não se saiba o conteúdo do processo administrativo do Pazuello? Qual? Então, tem algum perigo? Não, porque se fosse assim um perigo, ó, tem um segredo de Estado ali no STF ou lá na presidência da República. Nós estamos falando de um país que há pouco tempo atrás grampeou uma presidência da República. Grampeou e botou no Jornal Nacional. Só com a parte que lhe interessava, inclusive. Né? Nós estamos falando desse país. Nesse país, eu falo essas coisas porque eu não tenho fetiche de farda e também não tenho nada contra a farda. Gente. Eu acho até o contrário. Eu não sou armamentista, então eu acho que o poder bélico tem que estar na mão do Estado, né? Quem tem que ter o poder do uso da força é o Estado, através das suas polícias civis e militares, e inclusive do Exército, do que for chamado. Né? Esses que querem arma para todo mundo, que são contra as polícias. Eu sou a favor das polícias. Agora, eu não tenho fetiche de farda, eu não vejo um brigadiano e já acho que ele é o mais bonito do mundo. Não, eu vejo ele como um servidor público, não vejo uma professora. Aí eles dizem assim, não, mas nós defendemos a pátria, uma professora também defende. Uma enfermeira também defende o povo lá no seu atendido, como todo servidor público tem uma função pública, né, para exercer. Uma Mauri lá em Fontoura tem lá exército que defende lá, trabalha lá e faz com que o município funcione melhor. É assim, por que uns idolatram, mas que guerra que participaram para começar? 400 mil homens se aposentando aos 50 anos com integralidade e paridade. Vamos discutir reforma administrativa? Então não tenho medo de falar isso, porque eu falaria de qualquer outra função. Não tenho medo de falar do judiciário. O judiciário também tem regalias, nós precisamos debater isso. Não é fazer reforma administrativa para cortar salário de quem ganha R$1.500, R$2.000, R$3.000 aí nas prefeituras. Né? Nós temos que debater os grandes problemas do país. E para isso não pode ter medo de farda. Tem que ter respeito pela farda, coisa que essa gente não está tendo. Que foram no comício e mente que não foram no comício, que aceitaram cloroquina e que mente que não aceitaram cloroquina. Vamos escrevendo aí, pessoal. Vamos escrevendo para ampliar a nossa prosa aí. Vamos lá. Tá aqui o Clemir Comin Scorsato. Eles são um brisolista de primeira linha aí, né, nos acompanhando hoje. E hoje sempre, né? É uma referência para nós. Na semana passada, após 96 casos de Covid, liguei para a Secretaria da Saúde para saber se havia um mapeamento dos casos por bairro ou local de trabalho. Resposta: era muito difícil. Será que sigilo é uma boa estratégia para combater o vírus?
Muito bem, Clemir, né? E são coisas que a secretaria pode fazer, gente. Pode fazer. Aliás, fazia no início. Isso, inclusive, tinha mapeamento por bairro. Se pararam de fazer, estão errado em parar de fazer. Tem estrutura para isso. Por que a Pfizer queria acordo com o Brasil, gente? Porque gostava do Bolsonaro? Não. A Pfizer queria vacinar no Brasil porque queria mostrar que as vacinas davam certo em um grande país que tinha estrutura para vacinar. E por que tem estrutura para vacinar? Porque nós temos o SUS. O SUS tem estrutura. Que pese Mandetta e toda essa turma aí queriam privatizar o SUS. Agora eles vêm bancar os bonzinhos, mas eles queriam privatizar o SUS. Estava na pauta deles, né? Estava na pauta deles. Agora o Brasil está conhecendo o que é o SUS e a sua importância. Eu ontem ainda fui lá no SUS, na unidade de saúde, fui atendido, fui bem atendido, não gastei R$1 e ainda ganhei os remedinhos. Tá? Isso não acontece em países com mais de 100 milhões de habitantes em nenhum lugar do mundo. Tá? Tu ser lá atendido de graça, lá com um médico, com enfermeira, com um medicamento. De graça não acontece. Tá? Isso é um sistema integral que a gente tem que valorizar. Muito bem, Clemir, puxão de orelha aí na Secretaria de Saúde, tem que ter um controle, tem que ter um mapeamento, dá para ter por segmento, por bairro, por várias formas, e por idade, várias formas aí, que inclusive já eram feitas no início, lá em Fontona fazia, lá, é bem tranquilo, e aqui em Jorá também, Boa noite, Vila Martins, que coisa boa, como é que tá aí o pessoal, Vila? A Maria Odete Prates, já lá do Tio Hugo, minha amiga. Mas eu ainda acho que o povo muito alienado, parece não ver o que está acontecendo. Ainda agora no Face estava vendo postagem defendendo o Bolsonaro. Nós temos que ir contraponto, né? Ir contrapondo, e mostrando, e dialogando, tendo uma certa paciência com aqueles que querem entender e aquele não fico quieto para esses que não querem entender, né? Porque não tem, gente. Nós pegar essa questão da saúde que estamos falando aqui, pegar essa questão da mentira, pegar essa questão da corrupção. Tá, não querem debater nada disso, vamos debater o preço do óleo, o preço do gás, o preço da gasolina, os salários no Brasil diminuíram o valor, né? As pessoas estão vivendo muito pior do que viviam antes. Né? Isso não é importante? Isso não é importante? Vocês acham que por que a população quer a volta do Lula? Porque lembra do tempo onde tinha emprego, onde tinha salário que dava para comprar as coisas. Onde o cara podia casar, fazer uma casinha pela Minha Casa Minha Vida, ter um salarinho para poder comprar um carro. Né? Essa é a diferença. Né? Enfim, são coisas que mudam a vida das pessoas. E infelizmente nós temos um governo hoje só preocupado com as grandes corporações e um presidente preocupado em adular seu gado e mantê-lo mobilizado. Né? Todo dia, amanhã vai ter alguma outra coisa da manhã, tipo, uma retórica ali de uma frase ou outra para instigar o gado a fazer o WhatsApp, fazer fake e mandar para os outros. Nós vamos lutando, dona Odete, vamos lutando e é assim. Porque o nosso crescimento ele também tem que ser um crescimento com substância, que as pessoas compreendam qual é a luta do campo democrático popular, compreendam que é a luta pela democracia, compreendam que a verdade liberta, né? E que a nossa luta é para que as pessoas vivam melhor, tenham um emprego, tenham um salário, pelos pequenos empreendimentos. Né? Essa é a nossa ligação, esse é o nosso projeto, né? Dos pequenos empresários, dos trabalhadores, das trabalhadoras. A vida digna, né? Essa é a nossa luta. Eu acho que isso a gente tem que ir deixando claro para as pessoas, né? Para inclusive renovar e ampliar a luta da esquerda em nível nacional e internacional. Boa noite, meu amigo Ronaldo Moraes, boa noite, Christian Sangalli. Pessoal, vamos curtindo, compartilhando para levar mais longe a nossa mensagem, vamos batendo nosso papo aqui. Ronaldão, a prefeita segue os conselhos do Cherini, outro genocídio logo no comércio vai ter que ser fechado por incompetência da prefeita que só quer arrecadar impostos. A prefeita simplesmente não existe, né? Não tem prefeito. Eu vou repetir isso aqui a noite inteira porque não tem de fato. Né? Vereador, gente, geralmente é o agente político que tem mais dificuldade para pedir uma ação mais forte. Né? E os vereadores vão lá falar com ela na terça da manhã. Pedir para ela para cessar as aulas, pois não cessou. Né? Então imagina, né,
E não fez nada, e pior, não tomou nenhuma atitude. Então, se tomasse alguma atitude, não vai continuar, mas vou distribuir um kit limpeza, uma cesta básica, ou alguma coisa. Vamos criar alternativas para que o povo possa não se contaminar. Vamos fiscalizar as questões sanitárias. Não precisa, eu concordo que não precisa fechar o comércio. Agora, o que o Ronaldo falou daqui a pouco vai ter que fechar, porque não tem outro jeito. A gente fecha o comércio como um símbolo do que tem problema. Né? Não é o problema em si. Tem que dizer, o comércio não é ocupado. Realmente não pode não ser. Ou até não é. O problema é que tu cria aquela ideia de que dá para circular. Se tu tem fechado. Quando se fechou, era para isso. Tu diminui a circulação. Agora, se não se toma nenhuma atitude antes disso, vai continuar a ampliar. E eu não quero que as pessoas morram. Antes as pessoas morrerem e a gente ter prejuízo econômico, é isso. Até porque vai ter prejuízo econômico igual, porque as pessoas vão morrer. Né? Então isso é uma loucura. E ela não faz nada. Nem vem à frente para assumir o seu posto. Eu sou o prefeito, estou pedindo para vocês, se cuidem, né? Não, é só culpar o povo. O povo não está se cuidando. Mas se tem um presidente lutando contra, o prefeito não faz nada, um governador que joga para os municípios, né? Quem é que vai fazer alguma coisa pelo povo? Né? É complicado isso. Christian Roger Sangari. Boa noite. Viu do Chile vai fazer uma nova constituição, o liberalismo não está dando muito certo por lá. Eles estão, o povo está se revoltando lá no Chile. Acho que o Chile também vai dar uma grande mudança política por lá. O Chile tem tradição, né? A gente já governou o Chile, depois governou com a Bachelet. Enfim. Só que, claro, lá o liberalismo, lá com o Pinochet, de lá a ditadura foi diferente daqui, né? Aqui tinha alguma estratégia de desenvolvimento. E lá não, lá os caras arrebentaram com o Estado. Então mesmo tu pegando depois, vai ser tipo não vai pegar aqui depois, não vai ser fácil para arrumar, não. Helena Franco, boa noite. Tudo bem? Pessoal, vamos curtindo, compartilhando. Eu vou tomar um gole de água aqui que secou agora. Mas, gente, tudo indica que essa CPI aí vai apertar, de fato, esse governo está apertando e vai mostrando as contradições. Nós temos que fazer a nossa... o presidente se aconselhava com os Osmar Terra, mais do que se aconselhava, seguia os conselhos. Agora ele vai ser chamado, vamos ver a valentia do Osmar Terra na CPI. Porque o Osmar Terra vive gavolhando por aí na imprensa, e tome cloroquina e deu, ele, na ideia dele já terminou. A pandemia nem ia acontecer, ia morrer 800 pessoas. Né? É o que morreu na H1N1. Aí depois não, a pandemia vai durar 14 semanas. Aí o Guedes acreditou nele, né? Aí nós temos isso aí, e o Bolsonaro acreditou nele. E agora ele vai ser ouvido na CPI. Vamos ver se na CPI ele vai repetir isso ou vai se acovardar, que nem o Pazuello, que aceitava cloroquina, que botou como uma estratégia lá no Ministério da Saúde, e depois vai na CPI e diz, não, nunca fiz isso. Eu queria ver se chamasse o cheirinho lá, você ia dizer, né? Tá receitando ou que não tá. Né? Ia dizer que não tá. Né? Infelizmente é isso, mas a gente vê eles aceitando. Então eu não sei que tipo de pessoa que vai atrás de uma gente assim, mas infelizmente tem gente que vai. Daniela Kunzler, 6 anos de casada, como o Lúcio fez ontem, eu vi no Facebook, coisa linda, hein? Olha o Juliano Sá, isso aí, vamos escrevendo aí, pessoal, para nós ter do que projar. Boa noite, estamos desassistidos, diz a Dani, né? Estamos desassistidos. Se os governantes que podem fazer algo não fazem, tampouco a população respeitará os critérios mínimos que esse período existe. Triste situação. Exato, é isso que eu estava falando. Né? E a nível local também, gente. A nível local é triste ver esse caso das aulas. Esse caso das aulas aí. Eu vi foto de um monte de criança brincando numa escola. Não posso postar, porque são crianças, né? Brincando numa escola. Sem máscara, sem nada. E outra criança nem que tivesse com máscara. Tu não segura, eu tenho duas. Quem tem sabe. Isso não existe. Isso aí é impossível. Quando tu vê, estão se abraçando. Quando tu vê, estão brincando junto. Não tem. Isso aí mas faz falta aula, faz falta convivência, faz, gente. Quando a gente fala para nós, não é que não faça falta, é óbvio, ninguém gosta dessa pandemia. Só que ela não termina só por a gente querer. A pandemia não termina só porque eu vou baixar um decreto que termine. Ela não termina porque o Osmar Terra quer, ou o Bolsonaro quer, todo mundo quer que termine. Mas ela não vai terminar assim, ela vai terminar com vacinação. O vírus não desaparece, ele não respeita
assim, o nosso querer, ele não é da vontade de ninguém de nós, né? Então é isso que a Dani está preocupada, eu também estou, né? E eu acho que precisa atitude, sim, das nossas lideranças. Vamos lá, mestre Juliano Sá. Bolsonaro ainda será condenado pelos crimes humanitários em meio à pandemia. Logo, gestores que compactuam com essas posturas poderão ser responsabilizados também. Agora a hora de gestores municipais dar um exemplo de humanismo e se distanciarem da postura do negacionista. Vacina já. Exato. Eu esperava, sinceramente eu esperava isso da Marilda aqui. Eu esperava que fosse se distanciar disso, que tivesse uma postura mais responsável, porque ela está sendo mais irresponsável que o Catani, muito mais. O Catani, pelo menos, ia lá, apresentava o decreto, faziam uma sensibilização, né? Vamos, né? E ela não é com ela. Simplesmente não existe a pandemia em Soledade. Morreu 4 pessoas essa semana, gente. 70 pessoas no total. É a maior tragédia da história da cidade. Nunca se morreu tanta gente de uma doença só, pelo mesmo motivo, num período tão curto de tempo. Né? E não para as aulas, não faz nada, não há um sinal para a sociedade que deva se mudar, não aumenta a fiscalização. Diz que botou 2 aqui em Pelim, mas não sei se é verdade, porque eu acho que é história para boi dormir, né? Diz que, né? Mas eu não vi, acho que muito pouco, né? Os casos aumentando, é uma tristeza, Juliano, né? E essa falta de liderança política, gente, eu falei semana passada, esse negócio de vender a Corsã, quem é que vai ser os culpados? Os prefeitos. Porque os prefeitos sabem, ou deveriam saber, que a Corsã é importantíssima para os municípios. Os municípios não têm capacidade técnica para gerir a água depois que for vendida a Corsã. E aí vai aumentar a tarifa, vai ter grandes problemas de gestão, vai ter problema de qualidade da água, vai ter um monte de problemas. Os prefeitos, se não sabem, deveriam saber. E se não sabem, e ao não saber, não deveriam nem ter sido candidato. E aqui em Soledade eu pautei isso a campanha inteira, o caso da Corsã. Tá? E aí a Corsã não recebeu os investimentos, continua faltando um motor aqui para quando chove não faltar água para a população, né? E um monte de bobalhão achando que vamos privatizar que melhora. O que melhorou na RGE? Que não tem nem alguém para te atender direito. Tá? Então, que melhora é compromisso público. Né? E a Corsã tem subsídio cruzado, uma série de coisas que é importante. A nossa água no interior, que é toda municipal, tá uma vergonha. Aqui vem trazer de caminhão-pipa, em vez de botar um reservatório maior ou fazer mais um poço. Eles aumentam a rede, liberam água para um monte de gente, mas não fazem outro posto ou outro reservatório. E aí falta água toda hora. Né? E aí querem privatizar a água ainda. Ou não falam nada, aí tu vai falar com ela, não, mas eu não sou a favor da privatização da Corsã. Mas com quem tu falou? Qual é o deputado que se estabilizou? Tu organizou a MASB para ir lá para cobrar do governador para não vender? Não, mandei um ofício. Mandei um ofício. Tomar banho. Nem dá vontade de falar. Vamos lá. Uma outra, a Laura Campos, falando ali dos governos e tal. Uma pessoa que apoia o Bolsonaro, tá difícil da gente prosear. Grande dona Rosa Giovannone, a Helena Franco, vamos lutar pela vacina. A Argentina está indo muito bem, Laura. O Chile está um governo de direita, tá, mas vai mudar. A Venezuela é um caso completamente diferente e Cuba absolutamente diferente. Que vive um bloqueio econômico de 50 anos, para a gente ter uma ideia. Né? Aline Antunes. Bom, é verdade, pelo menos se fosse o Catani eu estaria como está na sociedade. Não vejo nada de melhor, cada vez mais pessoas com Covid e aglomerações. Infelizmente, é meu adversário também. Foi ele que elegeu ela, mas ele teve uma postura, pelo menos, ele vinha, dava, nós às vezes concordávamos, às vezes discordávamos, que é normal da política. Agora ela nem vem pro limpo, apesar dos vereadores terem ido lá chamar. Falta de liderança preocupa e nos deixa inseguros frente à atual situação. Exato. Pessoas que não estão ao nível da sua importância histórica. Osmar Kerber, estamos lá, companheiro. Lula 2022. Gente, eu acho que está sim sendo desenhado do ponto de vista assim, eleitoral. Acho que ninguém mais segura o Lula. Gente. O Lula, o PSB vai dar uma guinada à esquerda agora. Parece que vai entrar no dia 15, vai entrar
o Dino e o Freixo no PSB. Hoje o Lula está no Rio de Janeiro com o Freixo e mais um monte de liderança lá progressista. Enfim, acho que o Lula está se articulando bem, né, dentro de uma disputa democrática. O problema é que talvez essa disputa não seja só de uma eleição, seja uma guerra ano que vem. Mas nós vamos nos preparar para uma eleição e para uma disputa política bem pesada. Como o próprio Lula disse essa semana, não há possibilidade de uma eleição não ser polarizada. Qualquer um que for para o segundo turno com o Bolsonaro vai ser uma eleição polarizada. Que história é essa de que não ser? Né? Vai ser com o Lula e o Lula vai ganhar a eleição. Gente. Nós vamos lutar incessantemente. E não é porque a gente ama o Lula, não. O Lula é um cidadão brasileiro que tem uma grande história, uma belíssima história. Né, fez as melhores e mais profundas políticas públicas da história desse país. O povo comia bem, vivia bem, não tinha desemprego em massa, né, o desemprego chegou a 4%, 5%. Né, então, foram bons tempos que o povo tem saudade. Aquele tempo que o cara podia casar, né, garantir a boia, comprar um carrinho, a família comprar uma casinha. Né, e pensar e sonhar o futuro. Hoje não dá para boia. Hoje não dá para boia. A verdade é essa. 15% de aumento dos alimentos em um ano, gente. Para quem ganha 1.200, 1.300 por mês, é uma coisa terrível. Né? É uma coisa terrível. Vamos lá, mestre Juliano. Com a Corsã Pública foi constatado que nossa água contém resíduos de mais de 20 agrotóxicos na maioria dos municípios gaúchos. Isso graças ao teste de pesquisa. E faz com que gestores tomem medidas. Com a privatização, nunca mais farão a verificação dos resíduos agrotóxicos. Christian Sangalli pode explicar melhor esse caso. É verdade, é isso. Né? Tu perde o controle público sobre a coisa. Né? Tu perde. Nossos exemplos de privatização no Brasil, então, são os mais ridículos. Né? E vai se perder. E hoje, se a água tem qualidade, vai deixar de ter. E tem qualidade. Tem seus problemas. Mas tem, como o João está dizendo, tem esse problema, tem a pesquisa para verificar a existência do problema. Né? Agora, antes não se tinha. Lourdes Marion, mas não adianta fechar o comércio, o povo tem que trabalhar. O problema é o povo, falta de fiscalização e multar no sentido do bolso. Sim, eu também concordo. Não é o caso de fechar o comércio, mas é de tu tomar atitude, por exemplo, as aulas. E pode tomar atitude em restrição de alguns tipos de comércio. Ou fazer com que as medidas sanitárias realmente entrem em vigor no sentido de não ter aglomeração, inclusive em comércio. De não ter aglomeração em espaços públicos, mas isso tem que ser fiscalizado, concordo com o Luiz Marion. Né? Só que isso tem que ter uma força política, uma campanha forte, e a prefeita tem que estar na frente. Né? Porque senão não dá exemplo, e se não dá exemplo não acontece. Sérgio Campos, boa noite. A falta de atitude e posição das principais lideranças locais é o que mais me preocupa. Eu também estou assim, muito triste com essa situação. Bueno, gente, vamos lembrando o que a gente falou hoje. Então, cumprimentamos o Olívio pelos 80 anos e pela toda a história, por tudo que nos ensinou. Hoje eu postei uma foto dele com o pai aqui nesta sala, né, quando ele esteve aqui na Romaria da Terra o ano passado. Inclusive foi que mobilizou a ser candidato a prefeito depois. Né. Nós falamos sobre o Elcio Franco, secretário executivo, foi lá mentir. Nós falamos sobre esse negócio da cloroquina, que não é só burrice, falar na CPI, mentir, né? Não é só burrice, havia interesse econômico, o Bolsonaro ligou para defender os interesses econômicos de dois parceiros dele, da Aspen e da AMS, ligou para ir para o primeiro-ministro da Índia para liberar a cloroquina para vender lá, para vender aqui, ou seja, interesse econômico. Né? Nós ali pensando que eles eram burros, e não é burrice, gente, tinha interesse em vender a cloroquina, tá? Então, uma série de coisas. Boa noite, Terezinha Freitas. Ô, Terezinha. A prefeita tem que tomar uma atitude com relação às escolas abertas, os casos estão aumentando, as pessoas estão morrendo. Isso aí, estamos reafirmando. Boa noite, Daniele Brock, lá de Alto Alegre. Grande abraço, já fizemos uma live, daqui a dia vamos fazer mais uma. Tá, pessoal? Então, eu quero agradecer e convidar para quinta-feira e pedir, pessoal, curtam e compartilhem, não custa nada e leva a nossa mensagem mais adiante. Olha ali o Felipe Borges de Oliveira, esse é um advogado de respeito. Que bueno tê-lo conosco aí, doutor Felipe. Né? Tantas pautas jurídicas, inclusive. Essa pauta da Copa América nós podíamos debater, né? Mas o STF já sepultou. Vai ter Copa América, infelizmente. Tá, pessoal? Olha ali, ó. Na água em Soledade foram encontrados resíduos de 14 agrotóxicos. 5 deles estão associados a doenças crônicas como câncer e na formação de defeitos congênitos.
fonte por trás do alimento IFO agrotóxico. Muito bem, é isso aí. Nós tinha falado inclusive com a Isabel numa live, né, Juliano? Exatamente. Então tu veja, nunca mais vai se ter pesquisa nesse sentido se for privatizada a água. Não vai se saber. A água que eu tomo aqui não se sabe. A Marilda falou ano passado que era tratada a água do interior. Mas que tratado? Que tratada? Mas nem tratada, nem com boa noite, um bom dia. É sugada ali no posto e vai lá para a caixa e vem para nós aqui. Não se sabe o que tem. Né? Isso aí, infelizmente, esse agora deveria ter, deveríamos saber, deveríamos cuidar de ser maior. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço, boa semana e fora Bolsonaro!